Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro terceiro, que trata das leis morais, é constituído de 11 capítulos. Nós estamos no capítulo 6, que trata da quinta lei moral, que é a lei de destruição. E estamos vendo o subitem, que trata dos flagelos destruidores. É bem a última questão deste item. E ontem nós vimos a questão 741, que é a última deste subitem, não é? Flagelos destruidores. Vimos a pergunta de Kardec: é permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? E a resposta que é possível dentro dos limites do humano, não é? Muitas coisas não, porque não tem, apenas Deus sabe, não é? Não tem data e não tem hora. Sendo assim, Allan Kardec, ao final, faz o comentário, que foi a parte que não vimos ontem. Vimos a pergunta, vimos a resposta, mas Kardec vai comentar dizendo-nos assim. Eu vou até ler a resposta dos espíritos apenas para o comentário ficar contextualizado, mas não vou comentar a resposta. Então, é permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? Em parte, sim. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os pode afastar. Nós estamos vendo isso muito no século XXI, não é? Uma consciência maior dos flagelos naturais que nós mesmos provocamos. Isso é, nós, conhecendo melhor, podemos preveni-los, se soubermos pesquisar suas causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral que estão nos desígnios da providência divina e dos quais cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau, o contragolpe, se estiver inserido dentro do contexto do flagelo destruidor. O homem nada pode opor a esse tipo de flagelo, é o que estávamos dizendo, não é? O homem é o espírito encarnado, a não ser submeter-se à vontade de Deus. Além disso, muitas vezes esses males são agravados pela negligência do próprio homem. E aí vamos ver o comentário de Allan Kardec. Entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados na linha de frente a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às populações da terra. E nós já sabemos, não é? Independentes do homem, tem muita peste, muita fome, muitas inundações e intempéries fatais que, infelizmente, estão mesmo na conta do homem, do espírito encarnado, e não de Deus. Mas Deus permite. O nome disso é o quê? Livre-arbítrio. Nós somos responsáveis, escolhemos livremente, como a plantação, não é? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Lei de causa e efeito. Continua Kardec: entretanto, não tem o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos, e aí eu acho que é mesmo da parte da agricultura, e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de neutralizar, ou pelo menos assim. Vamos rever isso aqui, porque é uma pergunta de Kardec. Então, tem coisas que, vamos dizer assim, tem coisas, vamos dizer, que é a vontade de Deus.
não temos como arbitrar. Mas, pergunta Kardec, para refletirmos, não tem o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nas questões da flora, vamos chamar assim, não é? E nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de neutralizar ou pelo menos atenuar tantos desastres? É isto. Nós temos meios. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje livres deles? Lembramos aqui ontem, não é? Os diques, lá em Amsterdã, são os Países Baixos, não é? Onde as águas muitas vezes invadem a terra, construíram diques para que isto não se dê. Que não fará então o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, sem prejuízo da sua conservação pessoal, puder ou souber aliar, juntar o sentimento da verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Ou seja, aliar, juntar ciência, conhecimento, tecnologia à vontade de ajudar. A caridade é o quê? Ajudar sem contrapartida, ajudar por ajudar. Nações que têm condições, ajudar aquelas que não têm a se proteger desses flagelos. É algo que lá um dia chegaremos, não é? Vemos já movimentos, sim, podemos ver movimentos aqui e ali, nós estamos falando mesmo de uma regra humana, quando a fraternidade realmente estiver instalada em todos os corações. Esta fraternidade que não conhece fronteiras, não é? Guerras. Próximo subitem. Guerras. Bom, não deixa de ser um flagelo destruidor, não é? Mas é bem específico, porque é um flagelo destruidor da ganância humana. Vejamos lá. 742, pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores: qual a causa que leva o homem à guerra? Resposta: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. As paixões, dos baixos desejos do coração humano. Porque existem paixões sublimes, mas ainda não estamos sujeitos, geralmente, a elas, não é? As outras paixões que nos arrastam, se não imprimimos vontade firme nas nossas ações, somos levados pelo arrastamento dessas paixões. Quais seriam as principais? O egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho. As paixões que nos arrastam. Todos os outros vícios e todas as outras paixões se derivam dessas, não é? Então, quando estivermos mais voltados a paixões positivas, paixão em servir, paixão em amar o próximo, o ato interessante, não é? Como é que é conhecida esse final mesmo da vida de Jesus, não é? A paixão de Cristo? A paixão de Cristo. Nós somos a paixão do Cristo, não é? A paixão de Cristo. Paixão. Então, existem paixões e paixões. Mas essas paixões humanas, apegadas à matéria, são as que nos colocam efetivamente em risco, que promovem a guerra. No estado de barbárie, continuam os espíritos superiores, os povos só conhecem o direito do mais forte. Daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas, que é exatamente cobiçar a
terra e os recursos dos países vizinhos. E quando a julga necessária, sabe adicionar-lhe humanidade. Olha, 1857, quando foi lançado esse livro. Ainda não tínhamos passado pela Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eu acho que ainda qualquer guerra, como vai ter humanidade se temos guerra? Ações muito cruéis são feitas numa guerra. Portanto, se o homem... Porque muitas vezes nações são levadas à guerra por estarem sendo atacadas. Isso é importante. E aí vão haver baixas do próprio exército e as baixas que ela acabe, infelizmente, cometendo. Mas então é isto, não é? Quando julga necessário e na hora da defesa, é necessário, ainda neste mundo. Mas pode-se adicionar humanidade. Nós temos aí já um código de guerra de direitos humanos. Não é? Todos os prisioneiros devem ser tratados com dignidade e tudo isto. Antigamente não havia isto. Não havia dignidade aos prisioneiros, que viravam escravos. Os prisioneiros de guerra viravam escravos na antiguidade. Era assim que era. Então, hoje em dia já é diferente, já progredimos até nisto, não é? Moralmente, levando, aí já vamos falar mesmo por aqueles que são atacados, não é? Que são obrigados a se defender, ainda nesse mundo de provas e expiações. 743. Pergunta Allan Kardec: a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Resposta, claro, não é? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Serão irmãos com sentimento fraterno, porque infelizmente também neste mundo ainda irmãos se odeiam e se matam. Então será um novo mundo, um mundo ainda do homem de bem, né, do homem evangelizado, e neste dia as nações efetivamente serão nações irmãs, fraternas, e não haverá o desejo de subjugar o próximo para pegar o que é dele, não é? Paixões. E vamos ver ainda, por fim, aqui é 744, onde Kardec pergunta qual o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra. Resposta: a liberdade e o progresso. Então, ainda no nosso mundo, guerra se faz necessária. Por quê? Porque estamos imperfeitos. As paixões ainda dominam o coração da criatura humana. Ela vai querer dominar, vai querer subjugar. O outro vai se defender. Guerra. Guerra. E, é claro, vai se defender para garantir a sua liberdade. E, no final, o progresso sempre vai se dar. Sempre vai se dar. Sempre vai se tirar alguma coisa boa de uma coisa má. Vamos viver da experiência que passou, que não foi positiva no sentido moral, mas que pode nos nos ajudar a tirar valiosas lições para situações futuras. Então, sempre é válido, não é? São sempre experiências válidas, onde aprendemos e levamos estas lições para o futuro. Vamos ficar por aqui hoje. Amanhã nós continuamos com a 744. É isso. Queridos amigos, amanhã estamos de volta com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.